Olá, seja bem-vindo ao Assunto em Pauta. A partir de hoje nós temos um encontro marcado aqui nesse espaço de debate sobre temas relevantes para a sociedade. Os assuntos são os mais diversos e a pauta vai ser discutida por especialistas, pesquisadores e personalidades envolvidas com a temática em foco. E se você tiver alguma sugestão, pode mandar para a gente pelo endereço que aparece aqui na sua tela. E claro, seu assunto vai estar em pauta. E a nossa conversa de hoje é sobre a comemoração dos 200 anos de nascimento de uma das mais importantes escritoras maranhenses. E para falar sobre as obras e a trajetória dessa escritora maranhense, o Assunto em Pauta convidou e recebe agora o professor doutor Dino Cavalcante, do Departamento de Letras da UFMA e membro permanente do mestrado de Letras da Universidade. Também convidamos a professora doutora Dileci Adler, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão e membro fundador da Academia Ludovicense de Letras. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. E hoje eu queria começar perguntando algo diretamente sobre a Maria Firmina dos Reis em relação ao lançamento do livro Úrsula. Apenas após mais de 100 anos é que o livro começou a receber o reconhecimento que merece. Eu queria perguntar, professora, a que você atribui esse reconhecimento, ainda que tardio, como que aconteceu esse processo de recuperação aí da relevância da obra de Maria Firmina? Olha, na realidade, houve também um reconhecimento no momento do lançamento, porque, inclusive, o próprio Nascimento Moraes Filho descobriu Maria Firmina nos jornais, pelos jornais, né? E uma coisa, um dado que é interessante é que, naquela época, se usava o que era chamado de subscrição. Então, o autor queria publicar um livro, então ele colocava no jornal para ver quem estava interessado, e as pessoas, numa relação de confiança, pagavam antecipadamente, né, o exemplar e recebiam depois. Então, de algum modo, eu acredito que esse momento inicial, né, do romance foi bem recebido pela crítica atual da época. O que acontece é que houve depois um silenciamento da Maria Firmina, né? E então, com o Nascimento Moraes Filho, se deu esse renascimento dela. E por isso mesmo eu chamo de pássaro sankofa, baseado na filosofia africana, que é um pássaro de duas cabeças, uma voltada para o passado, né, para buscar o que aconteceu no passado, ressignificando no presente e projetando para o futuro. Então, isso aí é alguma condição muito importante na vida de todo e qualquer cidadão. E Nascimento Moraes Filho fez isso. E eu costumo dizer que o que nós fazemos hoje é consolidar exatamente essa ressignificação que Nascimento Moraes Filho deu para Maria Firmina como professora, como escritora, né, como folclorista. Ela passa por várias vertentes da arte, né, e ele fez isso. E a gente busca, então, consolidar essa tarefa nobre de Nascimento Moraes Filho, que, por sinal, também esse ano é o centenário de nascimento dele. Professor, esse reconhecimento, a professora acabou de falar que, na época, esse termômetro já dava para Maria esse reconhecimento, né, da obra dela. Aí houve o período de silenciamento, né, um período aí que acabou acometendo vários outros escritores negros que surgiram nesse cenário literário. E eu queria perguntar para o senhor, esse reconhecimento tardio, né, esse reconhecimento tardio da obra de Maria Firmina, ele acaba por traduzir os muitos obstáculos que outros escritores negros também passaram para ocupar esse espaço no meio literário? É uma pergunta excelente porque faz com que a gente reflita sobre o escritor maranhense. Nós costumamos dizer, na história da literatura maranhense, né, que há dois tipos de autores, basicamente. Os que conseguiram se eternizar na literatura e aqueles que foram esquecidos. Geralmente, os escritores que saíram do Maranhão, né, é o caso do Gonçalves Dias, é o caso do Aloysio Azevedo, do Arthur Azevedo, Josué Montelo, conseguiram, digamos assim, construir o nome deles lá fora. E outros escritores, como Celso Magalhães, como Maria Firmina dos Reis. Sousa Andrade. Exatamente. Nascimento Moraes, pai,
ficaram no Maranhão e, portanto, tiveram seus nomes esquecidos. Tanto é que quando se abre um manual de história da literatura brasileira, nós não encontramos esses nomes. Não encontramos Maria Firmina dos Reis, não encontramos Trajano de Galvão de Carvalho, Nascimento de Moraes. Enfim, são nomes que são esquecidos na nossa canonização literária. Com o caso de Maria Firmina dos Reis, se dá um processo ainda de maior obstáculo, porque era uma mulher que optou por ir por questão de concurso, tal, de professora, para Guimarães, distante já de São Luís, desse centro, digamos assim, cultural, e por ser negra. Esses fatores criaram obstáculos maiores à obra dela. Mas é bom lembrar que Maria Firmina dos Reis, a obra expressiva que ela construiu, ela foi nos anos 70, mais ou menos, aí esse período aí de redescoberta da obra dela, novamente ela cai num outro esquecimento nos anos 80, 90, e de 2000 para cá a obra dela tem sido revisitada e ela tem sido tema de diversas dissertações de mestrado e tese de doutorado em todo o Brasil. A professora Dileci, inclusive, é uma pesquisadora que se aprofunda muito na obra, e a gente estava conversando agora há pouco sobre a dificuldade que muitos pesquisadores, inclusive a senhora, tem de entender, de ter acesso a Maria Firmina como pesquisadora, a questão do objeto de estudo. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para quem está assistindo como é que é esse processo, porque assim, as obras, a questão literária, a grande maioria das pessoas conhece e reconhece. Agora a questão da pesquisa da Maria Firmina como pesquisadora ainda se tem muita dificuldade. E eu queria que a senhora explicasse para a gente sobre essa dificuldade e como a senhora tem lidado com esse processo. Pois é, eu costumo dizer que é uma grande honra falar sobre Maria Firmina dos Reis como ocupante da cadeira dela da Academia Ludovicense de Letras, que é a cadeira de número 8, patroneada por ela. Mas costumo dizer que é um grande desafio falar de Maria Firmina dos Reis como pesquisadora, né? Mas, por outro lado, a mim, particularmente, isso não desanima. Muito pelo contrário, instiga a estar sempre pesquisando Maria Firmina dos Reis. Por isso mesmo que eu escrevi um livro em 2017, Maria Firmina dos Reis, uma missão de amor, e para mim é uma missão de amor mesmo, né? Onde eu coloco vários textos que foram palestras, que foram pesquisas, e que mostram, inclusive, o meu percurso de pesquisadora. Quando eu coloco primeiro no elogio, que eu fiz a ela como um atendimento ao Estatuto da Academia, tem que fazer o elogio para ela, eu coloco nesse primeiro trabalho como a mãe dela sendo branca. E, na realidade, depois de visitar o nosso arquivo, né, até por indicação da professora Mundinha de Araújo, fui lá no arquivo que tem coisas assim maravilhosas, inclusive achei também a questão da nomeação dela como professora. Então lá eu vi que a mãe dela, inclusive, tinha sido escrava alforriada, né? Então, assim, é um desafio. Mas é um desafio que eu acredito que todo pesquisador deve enfrentar com entusiasmo, com tranquilidade, porque sabe que a gente abarcar todo um objeto de estudo, qualquer que seja ele, não é fácil. Nós temos que ter essa clareza de que a gente, enquanto pesquisador, não tem a condição de abarcar a totalidade de todo e qualquer objeto de estudo. E Maria Firmina dos Reis é um desses, né, objetos de estudo, que nós temos muitas querelas, muitos equívocos. Eu vou só falar do que mais nos preocupa no momento, que é a questão da imagem. Toda vez que as pessoas querem buscar a imagem de Firmina, aparece a de Maria Benedita Bormann, que é gaúcha, que é também escritora, muito renomada, muito importante, mas que tem traços totalmente diferentes dos de Maria Firmina dos Reis. Nós estamos tentando, há algum tempo, desconstruir essa possibilidade de ligação. E o mais importante é que a Maria Benedita Bormann, se a Câmara Bormann aparece como Maria Benedita e como Maria Firmina, né? E, inclusive, atualmente nós temos nesse trabalho
a colaboração, o apoio de um artista digital generalista, o Vanil Jorge, que inclusive ele cedeu a imagem que está lá na Praça do Poeta, uma nova imagem de Maria Firmina dos Reis. Mas é isso aí, vamos pesquisar qualquer objeto de estudo que seja, né? Independente da gente ter o objetivo de abarcar. A gente tem sempre esse objetivo de abarcar, mas tudo geralmente é meio difícil, mas que não deve ser motivo de desânimo, pelo contrário, né? De dedicação. O tema principal da obra de Maria Firmina é a abolição, né? Então, assim, tanto que ela é considerada uma das precursoras da literatura abolicionista aqui no Brasil. Eu queria saber, além, né, dessa grande novidade que ela traz para a literatura, né, que ela se apropria e mostra para todas as pessoas através da publicação de suas obras, o que tem, professor, de mais inovador nas obras de Maria Firmina dos Reis? Qual o olhar que você dá, o que você vê de mais inovador na obra de Maria? Bom, você falou muito bem, né, sobre essa voz do negro, porque até então nós tínhamos em Trajano Galvão de Carvalho, né, mas é um eu lírico diferente, né, cantando o negro. Mais tarde, já na década de 60, 68 mais ou menos, nós vamos ter uma voz, que é a de Castro Alves, cantando o negro, mas um negro numa outra perspectiva. Quem dá de fato uma voz ao negro, o negro escravizado, o negro que olha para a liberdade, olha para a escravidão e reflete, é a nossa Maria Firmina dos Reis, tanto em Úrsula como no conto A Escrava, que é de um pouco depois, na década de 70. Além dessa questão que você citou muito bem, nós temos os poemas que ela escreveu, que reuniu e dedicou à mãe, que já estava falecida, que são os poemas de Cantos à Beira-Mar. São poemas que estão em consonância com o que se vinha produzindo no Brasil. Um eu lírico feminino que sabe muito bem olhar o espaço, sobretudo o mar, as praias da Baía de Cumã, e refletir e recriar aquele espaço. Eu acho que uma importante contribuição, além da voz do negro, além de refletir sobre as relações humanas que estavam em voga no Brasil, na metade do século XIX, nós temos uma mulher que sabe se expressar muito bem na poesia, e justamente a poesia romântica que estava em voga no Brasil. Tá? Uma mulher que, diante do olhar sobre o espaço, sobre as suas praias, traz e materializa isso num poema de grande expressão literária. Então, Maria Firmina dos Reis deve, e muito, ser estudada em todas as escolas maranhenses e escolas brasileiras. Então, nós, pesquisadores da literatura maranhense, vivemos propondo esta grande tarefa, esse grande trabalho, que é fazer com que as escolas maranhenses olhem o que há de mais rico em matéria de cultura literária e deem aos alunos a possibilidade de conhecer. Porque nós costumamos dizer aqui dentro da UFMA que você só ama o que você conhece. Sem conhecer, você não pode amar. Então, para que as pessoas conheçam a sua cultura maranhense, precisam primeiramente ler, para depois, então, valorizar. Tá? Professora, o livro Úrsula, da Maria, ela utilizava um pseudônimo, né, que era Uma Maranhense. De lá até aqui, a gente sempre viu que isso reflete muito a questão da ocupação da mulher nos meios literários. Quando a gente estuda, e é um relato meu, quando a gente estuda, por exemplo, o romantismo no Brasil literário, a gente vê nomes masculinos, e a gente vê nomes masculinos durante praticamente todo o curso da nossa vida estudantil. E Maria Firmina precisou utilizar esse pseudônimo aí para, de certa forma, ela estava num ambiente que impunha a ela essa necessidade de utilizar um pseudônimo. Hoje a senhora ocupa a cadeira patroneada por ela, uma mulher também que já foi presidente, membro fundador da Academia Ludovicense de Letras. Como é que você, tendo esse lugar de fala, consegue observar essa atuação de Maria Firmina no meio literário, ainda sendo uma mulher e também uma mulher negra? Até hoje, a gente sofre resquícios, né, dessas condições da mulher, né, e também da questão de pele, né? A gente ainda vê, claro que... Agora, imagina isso num Maranhão, no Brasil,
oitocentista, né? Então, inclusive, ela utiliza primeiro esse pseudônimo, uma maranhense, depois ela também escreve com as iniciais MFR, né? Até que ela vai, inclusive, usar o próprio nome. E esse pseudônimo do romance Úrsula dificultou um pouco, mas não impediu, né, que ela fosse identificada. E Horácio de Almeida, nesse trabalho, tem uma relevante, como é que eu diria, condição, né, porque realmente ele comprou num sebo um lote de livros, entre eles o romance Úrsula, e aí ele vai pesquisar para chegar ao nome de Maria Firmina dos Reis, né? E o mais importante é que ele, Nascimento Moraes Filho, mais ou menos na mesma época, Nascimento Moraes Filho descobre vários poemas, contos, porque os jornais daquela época eram maravilhosos, assim, em termos de material que apresentava, né? Então, era uma diversidade muito grande. Faz hoje tudo que a TV faz, a rádio faz, era o jornal que fazia. Então, encontra contos, poemas, né? Para ver, inclusive, que ela foi, de algum modo, reconhecida naquela época em que ela inicia esse trabalho, né? Então, os dois se comunicam e aí a gente tem hoje esse material, né, já esclarecido, ela como essa autora dessa grande obra, como o professor Dino já falou, né, o teor. E além da questão da escravidão, ela aborda no romance Úrsula várias inadequações, barbáries das relações interpessoais da mulher, familiar, entre pai e filhos, né? Então, assim, ela é considerada por alguns também uma feminista, porque ela coloca isso também nas suas obras. Maria Firmina, beber na fonte dos trabalhos de Maria Firmina dos Reis é realmente uma coisa maravilhosa, e para conhecer, inclusive, a própria história do Maranhão, porque muitos aspectos são colocados, e do Brasil, né, nesses escritos dela. No livro Úrsula, conta a história, né, da Preta Suzana, que é a protagonista da história, ela narra essa viagem, né? É uma viagem fazendo alusão aí às viagens que os negros faziam, de que eles eram sequestrados, né, no tráfico negreiro. Eu queria perguntar para a senhora se isso também pode ser, e para o senhor também que tem pode falar um pouco mais sobre a obra dela, sobre os relatos que ela ouvia da sua mãe, da sua avó, que eram mulheres escravas alforriadas. Isso também diz muito sobre isso que ela ouvia da mãe e da avó, e colocava esses relatos dentro da história do livro? Quem começa? Tudo bem. Então, assim, eu acho que a Preta Suzana, ela é uma das protagonistas negras, junto com o Túlio, junto com o Antero. Mas os protagonistas mesmo, principais, eu acredito, professor, que seja a Úrsula e o Tancredo, né? E acredito que... Isso aí é uma inferência minha, não estou afirmando. Que foi uma forma de ela abordar a escravidão, dando voz ao próprio escravizado, colocando uma branca e um branco como protagonistas principais, porque é um romance, né? E uma coisa que eu acho interessante, porque em 2019 foi o aniversário do romance Úrsula, e eu dei algumas palestras, e eu colocava que uma das coisas que mais me impressiona, né, é o primeiro capítulo, o título do primeiro capítulo. O primeiro capítulo é Duas Almas Generosas. Quem eram essas duas almas generosas? Tancredo e Túlio. Tancredo, dono de escravo, que depois, inclusive, ele dá as condições de Túlio se alforriar, comprar sua liberdade, e o Túlio escravo. Quando ela coloca os dois no mesmo patamar de humanidade, para mim isso é uma coisa assim inusitada, corajosíssima, que é uma outra coisa que eu vejo em Maria Firmina. Ela é uma corajosa delicada. Ela não é... Eu acho, inclusive, você estava conversando com o professor, que eu acho Nascimento Moraes Filho, adoro Nascimento Moraes Filho também, sou apaixonada pela obra dele. Ele é um revolucionário, mas, claro, né, os poemas dele são fortes. O dela é forte, mas, assim, com uma roupagem também de delicadeza. O próprio prólogo do livro, do romance Úrsula, ela se coloca assim, ali dá uma tese, viu? É uma tese de doutorado, que a gente pode tirar várias interpretações desse prólogo.
que ela coloca que humilde é esse livro. Caramba, né? Então, ela se coloca como uma educação misérrima, né? E enaltece a educação dos homens, que era realmente, naquela época, impressionante a diferença, né? E eu sou psicóloga, eu considero Maria Firmina dos Reis, mesmo sem ter aplicado nenhum teste psicológico nela, com altas habilidades. Ela é autodidata, ela é aprovada no concurso, mas ela não tinha o curso de professora normalista. Ela submeteu ao concurso como professora autodidata. E as obras dela demonstram isso, que ela inclusive lê, né, vários outros autores de renome na época. Então, assim, a Maria Firmina dos Reis realmente, eu fico assim, impressionada com a ousadia, com a forma que ela achou para colocar as coisas que ela pensava, as lutas que ela estava querendo empreender, e sempre todas elas visando igualdade e justiça social na nossa sociedade machista, né, eurocêntrica. Ela realmente é fantástica. E como o professor falou, não se pode deixar de estudar Maria Firmina nas nossas escolas, em todos os graus de ensino, né? Tem formas de como lidar com esse material da obra dela e da vida dela, que é um exemplo, né, para nós maranhenses, brasileiros e cidadãos do mundo também. Bom, professora, muito obrigado, né? Maria Firmina, a gente vê que Maria Firmina e a obra dela sempre à frente do seu tempo, trazendo discussões importantes para a gente. A gente vai dar uma pequena pausa, tá? Na nossa conversa, daqui a pouquinho a gente volta. O Assunto em Pauta vai para o intervalo e volta já. Assunto em Pauta de volta, e a gente vai continuar falando sobre esse tema, sobre a vida e obra de uma das maiores escritoras brasileiras, a Maria Firmina dos Reis. E eu volto perguntando ao professor Dino. Professor, o senhor que tem um contato, né, mais direto com as obras de Maria Firmina, como que era a vivência dela como mulher, escritora e negra naquela época? Uma coisa interessante de Maria Firmina dos Reis, né, que ela teve uma educação familiar muito voltada para as mulheres, né? Ela conviveu muito com a mãe dela. Ela dedica o livro Cantos à Beira-Mar à mãe, né, já falecida, e uma tia que morava aqui em São Luís, continuou aqui em São Luís. Agora, esses relatos que você fala, certamente foram buscados também em outros lugares, porque a Maria Firmina dos Reis, pelo que se apurou da biografia dela, e eu estou aqui me referindo a Dileci Adler, ao Agenor Gomes, né, que são os biógrafos da Maria Firmina dos Reis, de que quando ela foi aprovada num concurso público, e interessante, quem era na época o chamado secretário de Educação, não chamava assim, diretor da instrução pública, mas hoje seria o secretário de Educação, era, né, um primo da mãe dela, o Sotero dos Reis, que na inscrição do concurso dela foi indeferido, né, porque ela não tinha a idade necessária. Então, isso há todo um contexto, né, de que ela teria, então, solicitado a correção do ano de nascimento de 1825 para 1822, né, e com isso ela pôde se inscrever no concurso, né, com homologação, inclusive, do seu, digamos assim, tio, Sotero dos Reis, e ela chegou a ser, né, aprovada, né, foi aprovada em primeiro lugar no concurso. Com a aprovação, o governo do estado, né, que era presidente da província, na verdade, convocou então a professora, Maria Firmina dos Reis, para ir até o palácio, hoje tem um nome simbólico, né, de Palácio dos Leões, receber o ato de nomeação para ir então a Guimarães. A mãe, Dona Filipa, quando soube disso, disse à filha que alugaria um palanquim, que é aquela pequena carro carregado por 2 escravizados, para carregar, digamos assim, as pessoas ricas, né, para transportar da casa, né, que ficava ali mais ou menos perto da Rua do Alecrim, até o palácio. E de pronto, a Maria Firmina dos Reis refutou a proposta da mãe, dizendo o seguinte: minha mãe, negro não é animal para se andar montado nele, eu vou a pé,
e foi, né, com a cabeça erguida, juntamente com a mãe e a tia, receber esse ato de posse. Então, este pequeno gesto tem uma simbologia enorme, né, de como Maria Firmina dos Reis, já em 1847, que é a data, né, em que ela toma posse como professora, ela já tinha essa perspectiva, não em 1858 ou 59, quando ela vem, então, escrever o seu livro. Mas antes ela já tinha essa formação. Então, eu penso que essa questão toda que você fala aí sobre a questão do negro, o negro escravizado, né? Se isso foi algum relato, eu acho que também ela ouviu muito de outros negros, de outras pessoas, inclusive relação dela escravizadas. com os outros, né? E Outros negros. leu certamente algum material, né, que isso ela certamente não ouviu só da mãe, porque a mãe era uma mulher que nasceu escravizada, mas foi logo alforriada, né? Então esse relato ela deve ter colhido em muitos outros escravizados, né? Úrsula também é inovador porque traz a imagem da África por meio dos relatos da Preta Suzana, uma África que, assim, antes da ideia de escravidão. Então, assim, você ouve sobre a África e sobre os negros africanos numa perspectiva antes da escravidão, uma perspectiva de liberdade, né, de vivência livre, tranquila, sem amarras, sem essa questão da escravidão. E isso também ajuda na concepção do negro na ficção brasileira, né? É mais uma inovação aí das obras de Maria Firmina, não é isso? Eu gostaria, se você me permite, de reportar um pouco a questão da data de nascimento, né? Porque isso que o professor coloca procede. Tem vários livros, inclusive no livro de Argenor, né? Mas no arquivo público tem um auto de justificação que levou vários, eu não me lembro exatamente quantos meses, com testemunhas e com uma declaração do próprio punho de Maria Firmina. Então eu sou muito tranquila em relação a essa questão. Eu, particularmente, de Lercy, considero o documento. Mas um outro pesquisador pode considerar outras fontes de informação que seja 1825. Então, eu acho que é uma questão de opção de quem pesquisa. Eu continuo ainda me pautando, né, em 11 de março de 1822, que inclusive esse ano é o bicentenário de nascimento de Maria Firmina dos Reis. Mas respeito muito o pesquisador também que coloca se baseando em outras fontes. Pesquisa é isso. Quem pesquisa é um ser humano. E o ser humano tem motivações, tem as suas próprias concepções a respeito de qualquer tipo de situação do mundo humano. Então, eu respeito, o Agenor Gomes é um grande amigo, o juiz Agenor Gomes eu sou vimarense também, viu? E a gente conversa muito sobre Firmina. O livro dele é realmente se eu fosse utilizar o termo, uma segunda Bíblia, porque tem a primeira de Nascimento Moraes Filho, um livro muito rico, com muitos detalhes e que eu respeito muito. Mas eu ainda considero a data de nascimento de Maria Firmina dos Reis essa que está nos arquivos do nosso arquivo público. Né? Perfeito. Agora a gente comentava sobre os relatos da África antes da escravidão, né, que são trazidos aí pela Preta Suzana no livro Úrsula. Eu queria que vocês falassem sobre essa construção, essa possibilidade que Maria Firmina trouxe de construir o negro na literatura, na ficção da literatura brasileira, esse negro pré-escravidão, esse negro que também vivia, que era livre, que vivia de forma livre, né, pela África. Então eu queria que vocês dissessem também sobre isso, senhor professor. Ajudou nessa construção de uma nova concepção de negros na ficção da literatura brasileira? Bom, isso era próprio do romantismo brasileiro, né? Buscar a sua identidade, né? Nós aqui saímos de uma colônia em 1822, né, que é o nascimento oficial de Maria Firmina dos Reis e o nascimento oficial da nação brasileira, né? Então nós estávamos em busca de uma identidade. E alguns pesquisadores, é o caso de Fernand Denis, que é um francês que
se radicou aqui no Brasil, passou uma temporada aqui no Brasil. Ele dizia o seguinte: para se construir uma literatura, antes de mais nada, é preciso construir uma identidade, né? E vocês têm uma identidade aqui que é o índio com essa exuberância toda na natureza. Então, a partir aí da década de 40, você vê com Gonçalves Dias, e na década de 50, com José de Alencar, nós vamos tentar entender como é que funciona a questão da tribo indígena, certo? Que é o que a gente chama de primeira fase aí desse romantismo brasileiro. Com Maria Firmina dos Reis, já, né, um pouquinho mais à frente, porque esse debate do negro só vai chegar no Brasil já na década de 60 em diante, né? 60, 70 e 80. Ela antecipa essa discussão e vai construir uma identidade de espacialidade da África e trazer então para a nossa literatura. E o que diz a Preta Suzana nessa narrativa? Ela vira uma narradora dentro da obra, contando como era a vida dela dentro da África, como foi esse processo de captura, né, de transformação de uma mulher livre numa mulher escravizada, colocar num porão infecto de um navio negreiro, né? Isso tudo é algo muito novo na literatura brasileira. Então, nós consideramos Maria Firmina dos Reis uma mulher de grande expressão na literatura, porque ela inaugura uma temática que só vai estar na literatura brasileira bem depois, né? Então, ela antecipa e vira a primeira voz, né, de fato, a mostrar o negro de uma perspectiva como deve ser realmente feito, né? E você tem toda a razão, né? Ambientar a paisagem, discutir como é que funciona, é uma expressão muito importante para nós. Bom, professor Dino, professora Dileci, muito obrigado, viu, por terem aceitado o convite, por terem trazido essas discussões muito importantes sobre Maria Firmina, né, essa fonte inesgotável de conhecimento. Mais uma vez, muito obrigado por terem aceitado, tá, o nosso convite. Eu gostaria também, até porque de início eu nem me referi aos ouvintes, a quem está nos assistindo. Para mim é um grande prazer, primeiro, aceitar o convite, né, da Universidade, da TV UFMA, e falar de Maria Firmina, para mim, é realmente uma missão de amor, e a gente se coloca, inclusive, sempre à disposição de estar discutindo, não é, professor? Essas questões que são, de fato, elas passam por muitas querelas, né? E isso é normal, exatamente devido à dificuldade de fontes, né, primárias que a gente possa encontrar. Mas eu gostaria de parabenizar a TV UFMA por essa iniciativa, até considerando que este ano é comemorado o bicentenário de nascimento de Maria Firmina dos Reis e o centenário de nascimento Moraes Filho. Muito obrigada. Bom, eu agradeço muito a TV UFMA para colocar essa discussão em debate, né? Uma TV que tem um importante papel na sociedade maranhense, que antes de tudo tem que trazer ciência e cultura. E eu, me reportando agora aos ouvintes, né, gostaria então de dizer que se o nosso Maranhão é um estado, né, que tem um PIB, né, que tem um PIB per capita, né, que é inferior aos outros estados da federação, nós temos um orgulho muito grande em nossa terra, que é a cultura, seja a cultura popular, com bom meu boi, seja a cultura, digamos assim, mais erudita, como é a literatura. E eu acho que o dever de todos nós, maranhenses, é conhecer tanto a nossa cultura popular como a cultura literária. E, portanto, que Maria Firmina dos Reis seja cada vez mais lida, né, e apreciada em todos os espaços maranhenses. Ela é uma expressão da literatura brasileira, é uma expressão da literatura maranhense, é algo, não é, que a gente tem sim que se orgulhar muito, e não só ela, né? Toda a literatura maranhense é de uma riqueza cultural gigantesca, e se há um orgulho nosso, é da nossa cultura e da nossa gente. Então, muito obrigado. Professora, a Academia Ludovicense de Letras, da qual a senhora é membro fundador, também utiliza muito a questão da Maria Firmina dos Reis, a obra de Maria Firmina dos Reis, e você trouxe algumas obras, né, que foram publicadas aí. Queria que você explicasse um pouquinho mais sobre elas.
Então, eu atribuo um grande trabalho da Academia Ludovicense de Letras em relação à vida e obra de Maria Firmina, exatamente até porque ela é a patrona da casa. Academia Ludovicense de Letras, Casa de Maria Firmina dos Reis. E quando ela completou 190 anos, né, a gente já estava com a academia, né, atuando, ainda naquela conta anterior, nós lançamos 2 antologias, uma 190 poemas para Maria Firmina, um poema para cada ano. E a gente se inspirou no 1000 poemas para Gonçalves Dias, fizemos 190. Então são pessoas, inclusive nós temos aqui poetas renomados, neófitos, alunos, estudantes de primeiro grau, inclusive também. E também sobre Maria Firmina dos Reis, que seria um estudo sobre ela. Ainda nesse mesmo ano, nós lançamos o Cantos à Beira-Mar e Gupeva, porque geralmente, principalmente as edições da PUC de Minas, vem o romance Úrsula com o conto A Escrava. Então, essas 2 obras de Firmina, no mercado editorial, a gente não encontra muito. Então, para suprir essa necessidade no nosso olhar, nós fizemos isso. E os organizadores sou eu, que na época era presidente da Academia Ludovicense de Letras, e o professor Oswaldo Gomes, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Guimarães, que também é casa de Maria Firmina dos Reis. E nós colocamos como uma primeira edição atualizada, conforme o acordo ortográfico da língua portuguesa em vigor, para ver, professor, se o livro seria também utilizado nas escolas. Então, a gente tem um cuidado com a linguagem da época, mas também tentando adequar um pouco para uma melhor compreensão, e a gente coloca essa nota, né, logo no início do livro. Então, a Academia Ludovicense de Letras, além de ter colocado a patrona da casa, a Maria Firmina dos Reis, tem também se preocupado em lançar no mercado editorial obras, né, que dizem respeito a ela. Bom, o Assunto em Pauta vai ficando por aqui. Hoje a gente conversou sobre uma das maiores expressões da literatura brasileira, a maranhense Maria Firmina dos Reis. Mas na próxima semana o assunto pode ser o seu. Você pode entrar em contato com a gente através dos nossos canais que estão aparecendo aqui na sua tela. A gente se vê no próximo Assunto em Pauta. Até lá!